Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, tá? Minha missão nesse vídeo é ensinar mulheres imigrantes a viverem de extensão de cílios, a faturarem $1.500 semanais com extensão de cílios. Bom, meu nome é Ariane Bandeira e eu trabalho com extensão de cílios há 4 anos e eu tenho um estúdio de beleza aqui em Massachusetts, o nome é Sister Lashes. O tema do vídeo de hoje é: não tenho tempo. Quero muito começar na área dos cílios, quero muito me tornar uma lash designer, mas eu não tenho tempo. O que eu faço, Ari? Eu recebo essa pergunta muitas vezes entre as minhas clientes que gostariam muito de começar na área da beleza e principalmente na área de extensão de cílios. E é uma grande barreira, especialmente pra gente, mulheres, imigrantes, mães, donas de casa. Eu, assim como vocês, também tenho uma vida bem atarefada, são muitos compromissos, a gente tem cobrança o tempo inteiro. Então, eu entendo perfeitamente quando a pessoa fala que não tem tempo, porque eu também já estive nessa posição, tá? Então, vamos lá. Pra quem não sabe um pouco da minha história, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com uma bebê de 1 ano e 8 meses, eu trabalhava de limpeza e eu também não tinha tempo, gente, era muito corrido. Era o dia inteiro trabalhando pra limpar 4, 5 casas e quando eu chegava, era só a hora de dar banho em criança, fazer comida, fazer marmita do marido para levar no dia seguinte, aquela correria e tentar descansar para o dia seguinte estar de pé de novo. Então, eu também me via nessa situação, eu não tenho tempo. E aí, para completar, eu ainda engravidei. Então, eram 2 crianças pequenas, mais um monte de tarefas que eu tinha que fazer. Porém, o que eu fiz nessa trajetória, que é o que eu quero ensinar, né, para vocês nessa aula? Eu procurei ferramentas que conseguissem otimizar o meu tempo. Porque é aquilo, 24 horas, todo mundo tem 24 horas. E aí eu ficava vendo as meninas no Instagram fazendo milhares de coisas durante o dia e aquilo me frustrava, porque eu falava assim, gente, como é que elas conseguem fazer tanta coisa durante o dia? E eu não consigo produzir muito. Parece que meu dia tem metade do tempo, tem 12 horas. E aí eu fui buscar conhecimento e informação, tá? Então vamos lá. Para você, mulher imigrante, que quer entrar numa nova profissão, quer se tornar uma lash designer, quer ter liberdade financeira e ser dona da sua própria agenda, eu trouxe alguns tópicos aqui para facilitar para você, tá bom? O primeiro é organizar uma agenda, tá? Você pode ter uma agenda de papel, que muita gente gosta de usar, agenda no celular, anotar e colocar pregado na geladeira, o que for mais fácil para você, desde que você tenha uma agenda para você se organizar. Senão, a chance de você se perder é muito grande. De você embananar um compromisso com o outro, e aí vai bagunçar a hora de estudar com a hora de pegar a menina na escola, fica maluco, fica uma salada mista, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo para você que quer começar no ramo dos cílios e não tem tempo bom, comece com uma agenda, tá bom? Nessa agenda, o primeiro passo que você tem que fazer é anotar os seus horários fixos, os seus compromissos fixos. Ai, Ari, mas o que são meus compromissos fixos? Horário que você tem que acordar, horário que você tem que fazer lancheira de menino, horário que você tem que deixar a criança no ponto, horário que você sai pra trabalhar, o horário que você chega. Aí, ai, Ari, mas eu não sei o horário que eu chego, porque depende do schedule que a minha patroa me passa. Pega um horário mais ou menos ali, põe uma margem de uns 30 minutos para mais, que você sabe que você vai ter chego em casa, tá bom? Só para você ter uma noção, visualizar o seu dia completo e saber quais são as janelas que você tem aberto para você começar a colocar os compromissos que você tem que ter, certo? Então, vamos lá. Pegou uma agenda, colocou os horários fixos, que são compromissos que é batido. Todo dia você tem que fazer as mesmas coisas, tá bom? Depois que você fez isso, você vai começar a colocar nas suas janelas as suas prioridades. E qual que é a sua prioridade? A sua prioridade é mudar de vida. Ou a sua prioridade é ser dona do seu próprio horário. Então, a sua prioridade é estudar. Porque primeiro você tem que adquirir conhecimento para depois você aplicar, tá bom? Então, nessa agenda, depois dos horários fixos, você vai anotar, vai separar de 1h30 a 2 horas para estudar sobre extensão de cílios.
Tá, Ari, mas onde que eu vou estudar? Bom, eu tô deixando uma série de conteúdos aqui no YouTube pra vocês. No meu Instagram também tem muitos vídeos curtinhos com dicas para iniciante, dica de onde comprar material, dica de quais materiais comprar, dicas de organização, tem inúmeras dicas para iniciantes, tá? É totalmente focado para quem quer começar do zero a se tornar uma lash designer. Então lá você vai começar a seguir esse passo a passo e fazer nessa 1h30, 2 horas que você colocou na sua agenda como prioridade. E, gente, quando eu falo prioridade, é prioridade mesmo. Por isso, você tem que ter agenda, para você evitar ao máximo a procrastinação. Porque é do ser humano ser procrastinador. Eu falo isso com propriedade, porque o que eu mais era na vida é procrastinadora. E não que eu não seja nada de procrastinadora, mas cada vez mais que eu sigo uma agenda, que eu tenho ali meu roteirinho para seguir, eu vejo que eu me torno muito mais produtiva. Então, você tem que seguir passo a passo o que você colocou na sua agenda para você se tornar uma lash designer. Senão, vai passar ano, entra ano e passa ano e você não avançou, tá bom? E vocês sabem que aqui o tempo voa. O que eu mais ouço de relatos são mulheres que estão aqui há quase 10 anos, tem umas que quase 20 anos na América, e continuam trabalhando na mesma coisa. A grande maioria infeliz, a grande maioria chateada porque não prosperou na América. E, gente, a gente não sai do nosso país de origem buscando vir pra cá para se tornar escrava, para se tornar, trabalhar para os outros, enriquecer patrões e viver na mesmice, tá? Então, a gente sai do nosso país. Eu tenho certeza que quando você deixou sua cidade lá no Brasil, não foi com o pensamento de vir pra cá e trabalhar pra caramba e não ver dinheiro no final do mês, no final da semana, tá bom? Então, sim, a gente tem que focar nisso, esquecer a procrastinação e seguir a agenda passo a passo, tá bom? E aí, qual que é o próximo passo? Ai, as minhas modelos, a maioria, quando eu posto, elas só podem de fim de semana. Gente, pra você, se você quer entrar no ramo da beleza, já coloque na sua cabeça que o sábado vai ser um dia de trabalho pra você. Especialmente para quem é iniciante. Sábado é um dia sagrado, é o dia que você vai bombar a sua agenda. Então, sim, os seus sábados você vai ter que separar na sua agenda de 3 horas a 4 horas para atender suas modelos. Outro passo. Na sua agenda, você também vai ter que anotar os compromissos extras que você vai colocar. E o que são esses extras? São o passeio que você vai fazer com seu filho, a festa de aniversário de um parente, esses compromissos, tá? Lembrando que você não pode colocar um monte de compromissos extras lá, senão você vai perder o seu foco, tá bom? E querendo ou não, nessa etapa que você vai estar, você tem que abdicar de algumas coisas. Então, assim, se você tem 4 festas para ir, se você for para essas 4 festas, provavelmente vai reduzir o seu tempo livre e você não vai conseguir priorizar o que deve ser priorizado nesse momento na sua vida. Então, sim, coloque os seus extras, sabendo que alguns compromissos você vai ter que abrir mão, tá bom? E aí, o que eu acho importante é você alinhar esse período que você vai estar passando na sua vida dentro da sua casa, conversando com seu marido, conversando com seus filhos, dizendo, olha, mamãe vai precisar de tal hora durante o dia para estudar. Então, deixa seu marido sabendo, ciente, para ele te ajudar com as crianças. Deixa as crianças já sabendo, mesmo que é pequenininha, 4, 5 anos, sabendo que, ó, mamãe vai estudar nesse período aqui. Porque senão, gente, não adianta. É o famoso no pain, no gain. Sem dor, sem ganha. Você vai ter aquele período mais sofrido, mas você sabe que ali na frente você vai ganhar, tá bom? Então, não vou romantizar você criar uma agenda achando que vai ser 1000 maravilhas, que não vai ter nenhum empecilho, porque isso vai acontecer. E o que vai determinar se você vai ter sucesso ou não é se você vai se manter fiel ao que você prometeu pra você mesmo, tá? Que é seguir essa agenda aqui, a agenda que você vai criar passo a passo. Tá bom? Então, vamos lá. Anotou tudo bonitinho, anotou os fixos, colocou a sua prioridade, que nesse momento é começar a estudar extensão de cílios para se tornar uma lash designer e faturar $1.500 semanais. Começou a preencher, a colocar as suas modelos na sua agenda. Aí você vai falar assim, Ari, tá, mas você tem alguma dica de onde que eu coloco, como que eu preencho, né, com essas modelos? Tenho.
Gente, assim que eu comecei, eu tentava anotar os meus compromissos numa agenda, né? Num planner que eu tinha comprado. E também eu encontrei um aplicativo chamado VisiBook, que é maravilhoso, ele é gratuito, mas ele é gratuito se você fizer 25 apontamentos por mês. E aí eu tinha essas duas agendas. Porém, tava bagunçando tudo. E eu percebi que às vezes eu marcava compromisso com um modelo no horário que eu tinha para buscar minha filha. Então tava uma salada mista. Aí o que eu fiz? Peguei esse VisiBook e passei todos os meus compromissos pessoais, os meus fixos, como eu falei, os extras, tudo para esse VisiBook, tá? Eu vou colocar na descrição aqui o link do aplicativo. E aí, a partir disso, eu comecei a colocar as minhas clientes, as minhas modelos lá. E esse aplicativo, ele já dispara um e-mail para suas clientes, dizendo, olha, você tem um apontamento agendado no dia tal. E 24 horas antes, ele também avisa suas clientes desse apontamento, dizendo, ó, amanhã, tal hora, você tem um apontamento. Dessa forma, eu consegui estruturar o meu dia, tanto com os meus compromissos fixos, tanto quanto os extras que eu ia ter durante a semana, e tinha o meu horário fixo para estudar. E aí isso começou a gerar uma rotina em mim, e eu comecei a ver que eu conseguia ser muito mais produtiva com isso. E, além disso, quando a sua modelo recebe uma mensagem, ela passa a ver com outros olhos, ela passa a entender realmente que ela tem um apontamento, que tem uma pessoa contando com você lá. É muito melhor do que você falar só de boca. Primeiro, que para ela esquecer é muito mais fácil. Segundo, que para você se embananar também, se você não tem um aplicativo, também é muito mais fácil. Então, dessa forma, com esse aplicativo, ela passa a te ver com outros olhos, passa mais seriedade do seu trabalho, tá? Então, assim, integre tudo dentro desse aplicativo. Eu recomendo o VisiBook, que foi o que funcionou para mim no começo, tá bom? Ou você pode também usar o Google Calendário, mas eu gosto do VisiBook por conta dessa mensagem disparada para sua cliente e do alerta 24 horas antes que ela também recebe, tá bom? Então você vai perguntar, Tari, mas aí se eu seguir essa agenda eu vou dar conta de tudo, então? Vai resolver todo o meu problema? Não, tá? Nós somos seres humanos, ó, tá tudo bem você não conseguir dar conta de tudo, porque nós não somos máquinas. Mas se você tem essa prioridade de se tornar uma lash designer de sucesso aqui nos Estados Unidos, você tem que seguir, você tem que ser fiel àquilo que você se propôs a fazer, tá bom? Então, gente, ter uma agenda, você vai ver que a sua produtividade vai duplicar, tá? E mexe até com o nosso psicológico, porque muitas vezes, não sei se acontece com você, mas acontece muito comigo. Se eu não sou produtiva, se eu vejo que eu não rendi nada no dia, aquilo me deixa pra baixo no final do dia. Eu falo, gente, eu não fiz nada. Até a roupa que era pra eu lavar, eu não lavei. Eu acumulei. Você tá com excesso de tarefas pra você fazer. E aquilo piora a sua produtividade. Você fica pra baixo. Abaixa a sua energia porque nada tá rendendo. Parece que você não tá indo pra frente, parece que tá dando um passo pra trás. Então, quando você tem uma agenda, facilita tudo isso, porque aí você não marca duas coisas no mesmo dia. Você vai ver que você não vai viver tanto na correria, porque você já sabe qual que é o próximo passo que você tem que fazer. E quando isso se tornar automático pra você, parece que as coisas vão acabar fluindo, tá? Não vai ter atropelo de informação, você não vai marcar duas clientes no mesmo horário, você não vai colocar o dentista do menino junto com uma modelo que você vai atender. Então, as coisas vão começar a fluir. E depois que você seguiu esse roteiro, começou a atender suas modelos, você já vai encaixar ela numa manutenção fixa, tá? Então, isso daí já é um gancho para você já ter a sua cliente, já pegar a sua cliente e agendar ela fixa na sua agenda. Então, resumindo, você vai entender que você não vai conseguir dar conta de tudo, até porque você vai precisar abrir mão de algumas coisas, tá bom? Para você focar no que você se propôs a fazer. Então, se você quer se tornar uma lash designer aqui nos Estados Unidos, você vai seguir, você vai ter o seu horário ali, você vai abdicar de outras coisas e saiba que, gente, é temporário. Hoje você vai abrir mão de várias coisas, mas lá na frente você vai ter tempo para fazer isso. Porque você abriu mão hoje para focar numa profissão nova, uma profissão que cresce demais, um conhecimento seu que ninguém vai tomar de você,
é um investimento que você vai ver que é baixo, perto de um retorno altíssimo que você vai ter, mas tudo começa com planejamento, por isso que eu tô falando da agenda, que é primordial, tempo, que você vai separar tempo, e foco, para lá na frente você colher tudo isso que você vai começar a plantar a partir de agora. E saiba que, se você não priorizar os cílios, outras coisas serão priorizadas no lugar disso. E eu tenho certeza que 99% das vezes não vai te trazer o retorno que você tanto busca financeiramente falando. Outra ferramenta que eu utilizei e que, assim, até hoje eu adoro, eu não vivo sem, literalmente eu não vivo sem, é isso daqui. Fone AirPod. Gente, isso daqui é assim, ajuda demais. Eu lembro que quando eu trabalhava com limpeza e eu queria muito aprender inglês, eu conversei com a minha patroa, falei, olha, você se importa de eu colocar um foninho durante o trabalho? E ela não se importava e eu passava o dia que eu limpava a casa inteiro aprendendo inglês por conta do fone. Então eu colocava só um lado para eu entender o que ela tava, se ela quisesse conversar comigo. E assim, eu estudava ali o dia inteiro, eu ouvia inglês o dia inteiro e isso me ajudou demais. Depois eu posso até fazer um conteúdo aqui falando como eu aprendi inglês. E você pode utilizar isso no seu trabalho, ouvindo os vídeos aqui que eu vou trazer sobre extensão de cílios, dicas, o como que é o começo, como você pode fazer mais rápido, enfim, vários conteúdos sobre extensão de cílios você pode já ouvir isso durante o seu dia de trabalho. E aí chegar à noite, só uma hora e meia que você vai ter aí na sua janela, você implementar o que você ouviu. Tá? Se você ouviu, nossa, olha, você aprendeu 5 jeitos mais fáceis de isolamento. Quando você chegar em casa, que tá lá bonitinho, marcado uma hora e meia de estudo, você vai aplicar, você vai pegar a boneca, você vai, primeiro que você já passou o dia ouvindo sobre aquilo, e você vai colocar em prática o que você aprendeu, tá? Então, utilize o tempo que você tá trabalhando a seu favor, tá bom? E eu lembro que eu ficava lá, você sabe, acabou de chegar, é banheiro e cozinha. Então, eu fazia banheiro e cozinha, ela não se importava, graças a Deus, com o fone. E enquanto eu tava lá limpando, eu tava aprendendo, tá? E aí, chega em casa, coloca tudo em prática que você aprendeu. O próximo ponto é elimine as distrações. Gente, distração é o maior ladrão de tempo. Elimine distração, diminua o contato com aquela sua amiga que só te chama pra farra, pra tomar cerveja. Gente, é bom, mas não é pro momento em que você tá passando. Então, elimine as distrações totais. A hora que você pegou pra você estudar, tire o celular de perto, deixa o celular longe do cômodo que você tá, fica só no computador. Ou se for o celular, se comprometa, tira as notificações, elimina assim o máximo que você puder das distrações, porque ela rouba o seu tempo, ela suga o seu tempo. Então, se afaste de pessoas que vão te distrair, que vão te tirar do foco, porque não é isso que você tá querendo agora. A sua prioridade é a sua vida, é o seu crescimento profissional, tá bom? Então, elimine distrações para você colher os frutos daquilo que você se propôs a fazer. Evita também, durante esse período, consumir outros conteúdos que não seja sobre extensão de cílios, porque isso também te desfoca do que você tem que estudar, tá? Então, se o objetivo é, lash iniciante, você vai chegar lá no meu Instagram, aqui no canal do YouTube, e vai estudar sobre isso, sobre lash iniciante, material, dicas de aplicação, aí esse é o conteúdo que você tem que estudar. Não vá para outro tipo de conteúdo ou uma matéria avançada de extensão de cílios, porque isso vai bagunçar o cronograma que você vai ter de estudar, tá? Então, pegue os conteúdos de acordo com o que você está estudando. Não busque outras informações de outra fase da extensão de cílios ou de outro trabalho, sei lá, você está pesquisando sobre unha, sendo que você está estudando sobre cílios. Então, você tem que ser focada. Tire as distrações e estude aquilo que realmente você tem que estudar. E também não dê ouvidos às pessoas que vão ficar te criticando, tá? Que vai achar que você tá, nossa, que bobagem, nossa, tem gente demais fazendo extensão de cílios, ou você tá perdendo o seu tempo,
ou você é velha demais para isso. Não dê ouvido a essas pessoas, tá? Primeiro, que elas não estão na sua pele, elas não sabem da sua história, tá? Então, não dê ouvido para essas pessoas, tá bom? Você não tá perdendo tempo. Gente, tudo que é para conhecimento, jamais você tá perdendo tempo, porque ninguém vai tirar isso de você. E ainda mais se é um conhecimento que vai te trazer tanto benefício como você virar uma lash designer. Então, não dê ouvidos às críticas, tá bom? Principalmente se não é crítica construtiva. E ouça as críticas de pessoas que realmente têm alguma coisa a te agregar, tá? Tente procurar estar perto de pessoas que vão te levar para um outro nível. Nós somos a soma das 5 pessoas que a gente tem em volta. Então, se a sua rede de apoio, né, entre aspas, são pessoas que têm uma visão totalmente diferente da sua, a chance de você acabar desistindo é muito grande. Porque você vai acabar dando ouvido àquilo que elas vão ficar falando, que você tá perdendo seu tempo. Sendo que, na verdade, você não tá perdendo seu tempo. Você tá investindo o seu tempo agora, para lá na frente sobrar tempo para você usar em você. Para você aproveitar de uma forma muito melhor. Então, não dê ouvidos, principalmente com pessoas que acham que imigrante tem que chegar na América e só trabalhar em subempregos, tá bom? Saiba que, assim, tenha consciência que nós saímos do Brasil para ter mais. A gente não saiu do Brasil para se contentar com menos. Porque senão a gente tinha ficado lá, certo? Eu tenho certeza que se você tá nesse vídeo, o seu pensamento é de crescer. Você já tem uma vontade de crescer. Então, não se contente com baixo, com médio, não seja mediana com o que a América pode te proporcionar. Saiba que sim, você pode ser dona do seu próprio negócio, você pode entrar numa profissão nova, independente da sua idade, independente da sua habilidade, tá? Extensão de cílios, você adquire conhecimento, não é questão de talento, é questão de esforço e aprendizagem, tá bom? Aí você pode falar assim, Ari, mas o meu caso é diferente, eu sou mãe solo. Ô, Ari, eu tenho um part-time, eu preciso desse dinheiro. E aí, o que eu faço? Gente, você não está sozinha. Pode ter certeza que tem mais mulheres na mesma situação que você. Principalmente de mãe solo. É o que, assim, tem demais. E são as que mais precisam de uma mudança no seu quadro financeiro. E saiba que você não está sozinha. Nós estamos aqui para uma apoiar as outras, ajudar na caminhada, criar uma rede de mulheres, tá? Eu vou abrir um grupo no WhatsApp pra gente se ajudar, trocar informações, uma ajudar a outra, uma impulsionar a outra. Então, você não está sozinha. Mas não vou romantizar. Esse começo é sim mais complicado, mas você tem que dar o primeiro passo, tá? Você tem que dar o primeiro passo, porque senão não tem mudança, não tem mudança. Então, é como diz, você dá o passo e Deus dá o chão. Só vai, só pega, só faz, planeja e dê o seu melhor para seguir tudo aquilo que você colocou que você tem que seguir. Não se compare, não compare a sua jornada com a jornada da amiga, com a jornada da menina que você segue no Instagram. Respeite o seu tempo de aprendizagem. Gente, o sucesso, ele é treinável, tá? Então, assim, o seu tempo de treinamento, a sua forma de aprender é de um jeito e a forma da colega aprender é de outro jeito. Às vezes ela é mais rápida numa coisa e você é mais tartaruguinha em outras. E vice-versa em outras coisas, tá? Às vezes você, sei lá, você cozinha muito mais rápido que ela. Ou whatever, você faz qualquer coisa mais rápido que ela. Mas cada um tem o seu tempo. Não se compare, tá bom? Só não deixe de fazer. E não desista porque, pra fulano tá sendo muito mais rápido, ela já consegue fazer cílio em 1 hora. E pra mim, nossa, não tô conseguindo nem acoplar aqui que tá demorando demais. Respeite o seu tempo de aprendizagem. Não se compare, porque isso, se você ficar se comparando, a chance de você desistir é muito maior, porque você vai achar que você tá nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. Sendo que, na verdade, não. Você está avançando cada vez mais, você tá fazendo de acordo com o que você consegue. Então, não se compare demais. Respeite o seu tempo e segue, continue caminhando, não desista. E o último é, seja flexível, desde que você não deixe de fazer o que você se propôs a fazer, tá? Obviamente que você vai tentar seguir os horários ali que você já estabeleceu para você fazer, mas algumas vezes pode acontecer de você não conseguir fazer e tá tudo bem. O que você vai fazer? Igual a academia.
Se você planejou de você ir tal horário e você não conseguiu ir tal horário, você encaixa dentro do seu dia um outro horário. Era para ir de manhã, não conseguiu? Vai à noite. Tá? Então também abra uma certa flexibilidade, porque senão você fica doida, tá bom? Você se cobra demais e aí você vai acabar ficando doente psicologicamente falando, porque você vai se sentir fracassada. Então, é aquele método que falam que se você faz 21 dias a mesma coisa, aquilo entra na sua rotina. Então, saiba que não necessariamente significa que tem que ser no mesmo horário certinho. Se você tiver no mesmo horário, é melhor para você se organizar. Mas desde que você se comprometa a fazer todo dia, é o famoso poder do todo dia, saiba que você tá cumprindo o que você estabeleceu que ia fazer. E tá tudo bem, tá? Porque eu sei a cobrança que fica em cima da gente. E principalmente quando você assume entrar num desafio desse, gente, mudar de profissão, eu sei muito bem que não é uma coisa assim, de uma hora para outra. Existe muita renúncia, muito cansaço. Não é fácil, eu sei exatamente o que você tá passando, tá? Porque eu também já estive nessa situação. Hoje eu também tenho um monte de outras coisas. Só que, por um lado, eu tenho mais flexibilidade, porque eu sou dona do meu próprio negócio. Porém, eu também tenho que ainda, ou até hoje, abrir mão de certas coisas, tá? E ser flexível. Às vezes não deu pra ir de manhã, eu faço à tarde, ou eu faço à noite. Ou eu troco um compromisso com o outro de horário, mas eu sempre tento dar 100% do que eu tenho que fazer no dia. E chegou à noite, eu faço um balanço do que, ó, isso daqui eu consegui fazer, isso daqui eu não consegui fazer, por que eu não consegui fazer? E aí você começa a se autoanalisar e saber o que você pode fazer para não errar no próximo dia. Tudo porque você teve uma agenda em que você colocou o que você vai fazer todos os dias, tá bom? Então isso te salva, assim, de muita dor de cabeça. Isso alivia uma carga que você tem, às vezes você tá com tanta coisa na sua cabeça para fazer, tá igual você vai abrindo um monte de abinhas no computador, sem conseguir fechar, e aí você acaba que você não produz nada, porque é tanta coisa que você sabe que você tem que fazer, mas você não sabe nem por onde começar, porque você não separou isso no seu dia, que isso acaba te deixando para baixo, e aí você fica uma pessoa totalmente improdutiva. Então, menina, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Eu espero de coração que te ajude na sua jornada para se tornar uma lash designer aqui nos Estados Unidos ou em outro país que você esteja. Saiba que essas estratégias funcionam para independente do lugar que você tá, você vai ser mais produtiva, tá bom? Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, manda para aquela sua amiga que tá perdida procurando uma solução, que reclama que tá sem tempo, que quer dar um up na vida, quer mudar de profissão, quer ganhar $1.500 semanais como lash designer, que eu tenho certeza que vai ajudar muito ela nessa jornada, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!